Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, o Barba pode responder um grave e seríssimo crime neste país se um projeto de lei protocolado extremamente importante for aprovado na Câmara Federal. O que eu particularmente acho que pode sim ser que aconteça, né? Dá uma olhadinha aí. Deputados querem tornar crime permitir ingresso de ditador no Brasil. O projeto de lei foi protocolado depois que o presidente Dilma recebeu Nicolás Maduro com honras militares. Ou seja, inacreditável, não é? O Barba ter feito o exército brasileiro, né? Aqueles que até há pouco tempo atrás eles eram considerados a reserva moral deste país, mas foi lamentável ver eles batendo ali, prestando, né, continência para uma figura como esse daí. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, recebido pelo Barba com honras militares. Fora do Brasil, o camarada aí é procurado como um dos bandidos mais perigosos do mundo, narcotraficante e tudo mais, tá? Esse é o nosso assunto de agora. Eu quero pedir para você, muito importante, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, né? Ativa o sininho das notificações aí, dê o seu like nesse vídeo, é extremamente importante. Depois que o governo do presidente Dilma recebeu no Brasil o ditador venezuelano Nicolás Maduro, provocou uma baita de uma aversão do povo brasileiro à atitude do Dilma, né? Os parlamentares compreenderam, foram cobrados em suas redes sociais, foram cobrados na sua base para que isso não aconteça. Para que o Brasil não seja conhecido, né, como de maneira tão vergonhosa. E pior, né, foi recebido aqui no Brasil com honras militares. Um grupo de pelo menos 27 deputados quer tornar crime esse tipo de conduta, ou seja, receber ditadores, homens que não podem sair do seu país e pisar, por exemplo, num país sério, pisar nos Estados Unidos da vida, né? Pisar em determinados países da Europa, pisar em Israel, não pode. Que se pisa em países sérios, como este daí, por exemplo, né? Se eles chegam ali do aeroporto, eles são algemados e são entregues a autoridades internacionais. Por quê? Porque esses caras, né, eles são, por exemplo, o Maduro, por exemplo, né, há uma recompensa de alguns milhares de dólares para quem entregar o Maduro para as autoridades americanas, porque ele é um narcotraficante internacionalmente procurado e recompensado pelo governo norte-americano caso seja entregue. O PL é o 3.142/2023. Então, gente, vamos apoiar esse PL, tá certo? Anota aí, tanto PL triste, tenebroso, PLs vergonhosos, por exemplo, para calar o povo brasileiro que viraliza entre a esquerdolândia, e nós, né, que somos conservadores, que compreendemos que nós precisamos de um Brasil melhor, nós temos muita dificuldade, por exemplo, de apoiar bons projetos de lei. Então anota aí na sua agenda, anota no seu celular, grava enquanto eu estiver falando, mas apoie o projeto 3.142. Ó, é só você lembrar do artigo 142, põe o 3. 3142/2023 inclui no Código Penal Brasileiro o crime de permissão de ingresso de ditador em território nacional, punível com pena de reclusão de 3 a 8 anos de cana. Por exemplo, seja lá quem for, permitiu, deu guarida, facilitou, acessou, recebeu, de presidente da República até o cidadão brasileiro mais humilde, não importa, recebeu o ditador, cana. Eu gostei dessa ideia. E você? Vai colocando aqui nos comentários, é muito importante, e eu já volto dando sequência nesse assunto. Sim, querido, a CLT é um teto sobre a cabeça de quem não quer romper, é isso mesmo.
A CLT é segurança, a CLT é zona de conforto, tá tudo certo. Tem gente que pensa assim e eu não culpo quem pensa assim, porque nós brasileiros fomos projetados para pensar dessa forma. Mas eu estou aqui convidando você para romper esse teto da CLT, do conforto, você que está distribuindo currículo, querendo aí um registrozinho na carteira. Não, querido. O que você tem de mais precioso é o seu tempo. E eu garanto para você, ninguém será justo com você pelo seu tempo dedicado de trabalho. É por isso que eu estou convidando a você a clicar aqui no link Meu Novo Trabalho, onde você vai empreender aquilo que você tem de mais importante, mais caro, que é o seu próprio tempo. É isso mesmo, você podendo ganhar entre 2 e 10 mil reais mensais iniciais trabalhando com a gente, não para mim, trabalhando comigo em uma plataforma incrível que sim vai fazer você voar, meu amigo, nas oportunidades de maneira exponencial, dedicando aquilo que você tem de mais importante, que é o seu tempo trabalhando com a gente. Link na descrição, corre lá, assiste o vídeo, toma sua decisão. Muito bem, é o seguinte, depois que o governo Dilma recebeu no Brasil o ditador venezuelano Nicolás Maduro, segundo nota da imprensa, inclusive com honrarias militares, um grupo de pelo menos 27 parlamentares querem tornar esse tipo de conduta crime. Vá colocando para mim aqui nos comentários o que você pensa disso. O projeto de lei é o 3.142/2023, que inclui lá no Código Penal Brasileiro, código que dá poder, né, às autoridades a, por exemplo, prender o cidadão que der permissão de ingresso de ditador no território nacional, punível com pena de reclusão de 3 a 8 anos de cana. Protocolado na segunda-feira, dia 19, o PL define como ditador representantes de governo que adote regimes autoritários, totalitários, ditatorial ou que de qualquer modo viole deliberadamente, sistematicamente os direitos humanos básicos da nossa população, inclusive os de natureza eleitoral, assim reconhecido pela comunidade dos Estados Unidos, dos Estados democráticos, como os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, e seja investigado por crimes hediondos ou crimes contra a humanidade em território nacional, estrangeiro ou plano internacional. Ou seja, se esse PL já tivesse sido aprovado no Brasil, certamente, né, o Barba estaria em cana se tivesse violado, mas se tivesse um pouquinho de juízo, pelo menos nós poderíamos estar aqui comemorando e estarmos livres. Ou, por exemplo, não precisaria o capitão Bolsonaro, por exemplo, ter feito, né, aquele decreto, né, onde ele assina, por exemplo, lá um documento, né, estabelece um documento, baixa uma lei, baixa uma norma, proibindo, por exemplo, o Maduro de pisar no Brasil. Não precisaria o capitão ter feito isso, e o Barba também não promoveria no Brasil, por exemplo, o encontro do tenebroso e terrível Foro de São Paulo. Essa turma aqui eles não pisariam. Então tomara que dê muito certo, que essa lei, que esse projeto de lei, o 3.142, passe. PL 3.142, anota aí na sua agenda. Na justificativa, os deputados lembram que a Organização das Nações Unidas, a ONU, apresentou um relatório no qual afirma que o regime de Maduro praticou crimes contra a humanidade e que o ditador não apenas sabia dessas condutas, mas também coordenou e distribuiu e contribuiu para os atos criminosos. Apesar disso, em 29 de maio de 2023, Maduro aterrissou no Brasil. E foi algo muito feio para a nação brasileira em todo o mundo. E o pior de tudo, não foi apenas recebido, né, no mocó do ladrão, mas foi recebido com honrarias militares pelo atual presidente da República, o Dilma, né, com toda a pompa e honraria, tendo este inclusive afirmado
que as acusações direcionadas ao venezuelano são uma questão de narrativa, né? Criticando aí os deputados. A recepção calorosa e a defesa do ditador geraram críticas não apenas da oposição no Brasil, mas também de presidentes estrangeiros como o presidente do Uruguai, o Luiz Lacalle, e o esquerdista Gabriel Boric, né, do Chile, também falaram o seguinte: aí você passou dos limites, né, o Barba? Aí o Alibaba tá de brincadeira, né? O Alibaba tá de brincadeira comigo. Ó, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso. É muito importante a sua opinião. Dê o seu like, comente, compartilhe. E nós voltamos, claro, daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já, pessoal.